E aí, pessoal, a ótima entrevista de Paulo Calef, o vice-presidente de futebol, ontem à noite aqui no nosso canal. Eu separei uma série de informações trazidas pela entrevista. E a principal, existem 6 negociações no Grêmio, fora Carbarro e Cristaldo. E nós vamos falar sobre isso também. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da RS Assessoria, e é para você que está com dificuldade de pagar a mensalidade do carro, da casa, está enfrentando aquela dificuldade com capital de giro, está com problema com busca e apreensão no seu caminhão. RS Assessoria resolve para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link que leva para o WhatsApp da RS Assessoria. Ali você conversa com eles, você troca ideias e eles fazem uma análise completamente gratuita. A partir daí você tem a chance de baixar esse contrato em até 80%. Revise os seus contratos, revise os seus financiamentos com a RS Assessoria. Não custa nada, entra ali e conversa com eles. Agora, resolva esse problema, isso vai lhe fazer bem no futuro. Gente, Paulo Calef, vice-presidente de futebol, conversou longamente com a gente ontem, à noite aqui no nosso canal. Uma entrevista que vale a pena quem tiver um pouco mais de tempo, vai ali, tá à disposição nos vídeos, você vai ver, ele ficou mais de 1 hora respondendo perguntas minhas e perguntas dos internautas. E foi muito legal poder ver a forma como ele se comunicou. Cada vez mais eu estou encantado com o trabalho realizado pelos 2 jovens dirigentes de futebol do Grêmio, pela franqueza, pela clareza, pela transparência com que trata, uma palavra nova, gente que tá no ambiente do futebol. A gente acabou surgindo ali perguntas com nomes de jogadores que muitos deles nem eu tinha ouvido falar, e ele sabia todos os caminhos. Então, primeiro, muito legal essa entrevista com muitas informações. Eu separei alguns pontos para a gente conversar e algumas curiosidades também. Olha só. Primeiro, Cristaldo e Carbarro estão contratados. Ele não confirma e inclusive usa o argumento para não confirmar. Ele diz: eu sou advogado, para mim é quando assinou, e realmente ainda não assinou. Mas ele garantiu que nas últimas horas os trâmites burocráticos andaram. E isso indicou coisas muito positivas. Então, dentro da nossa lógica e não da lógica dos advogados, nós podemos dizer que o negócio está fechado. E é claro, o Grêmio precisa da assinatura para poder dizer oficialmente. Imagina se o vice-presidente de futebol sai dizendo antes de assinar. Isso é efetivamente um problema. Então, esse é o primeiro ponto e, na verdade, foi a primeira pergunta. Mas, e a gente gosta aqui de falar muito em reforços, em contratações, ele deu uma informação que nós não tínhamos. O Grêmio tem 6 negociações ativas para contratações. 6. Fora Carbarro e Cristaldo. O Grêmio tem 4 jogadores já anunciados, que são Reinaldo, PP, Bruno Vini e Everton Galdino. Tem 2 contratados, Carbarro, Cristaldo. E tem 6 negociações ativas. 6. Quais são? Vocês já pararam para pensar? Ontem a gente seguiu pensando. Goleiro tem 1 contratado. Fica claro. Eu perguntei do Léo Jardim, que está sendo negociado com o Internacional. Sim e não, gosta do jogador e tal, mas não é o Léo Jardim. O Grêmio não fez nenhum movimento em relação ao Léo Jardim. Então, tem um goleiro. Beleza. Lateral direito, ele indicou que tem 2 que estão negociando, inclusive com possibilidade de vir 2 laterais. O que eu não gosto. Eu queria ver os meninos sendo testados. Mas 2 laterais, a informação é essa.
Então tu tem aqui 3 já. O quarto é o Diego Valencia. O centroavante chileno. 4. O quinto é o Michael. E quem é o sexto? Lateral esquerdo, não. Zagueiro, não. Volante, não. Meia, ele negou completamente o Serginho. Diz que não tem nenhuma chance de ser o Serginho. Ele disse, não está no nosso escopo de negociação. Falou que o Ramiro também não. E aí? É atacante de lado também? Vamos considerar que o Grêmio consiga fechar 6 negociações. Vamos considerar isso. Um goleiro, 2 laterais, Diego Valencia, Michael. O que falta para o time? Primeiro volante? Vai ser, né? Não vai ser primeiro volante. Interessante isso, porque tem muita coisa aqui que a gente vai discutir. Ele confirmou a rescisão do Jean-Pierre, que também não assinou, mas que os documentos foram encaminhados, da rescisão do Jean-Pierre, que infelizmente parece inclusive que vai deixar de jogar futebol. Nós falamos sobre isso, curiosamente, na última sexta-feira. Nós conversamos sobre isso, né? Nós já falávamos sobre isso. Mas a gente tem uma busca por jogadores, e eu confesso para vocês que a minha grande dúvida é exatamente em quem ele pensa para essa sexta contratação. Essa sexta negociação ativa não vazou ainda. Não vazou ainda. Deu informações sobre dinheiro, fala em 2 momentos para contratar. Então ele abre falando das contratações antes do início do trabalho. Então ele quer que no dia 3 de janeiro o Grêmio esteja com todos esses jogadores contratados. E aí vai fazer o gauchão e vai ter uma nova leva de contratações durante o gauchão, lembrando que a janela fecha em abril. Vai ter uma nova leva dentro das necessidades que eles entenderem. Então, fica claro que existe um grande movimento. Agora a gente tem que entender também as saídas, porque ele também falou que o grupo não vai trabalhar com 40, que o Grêmio tem um limite financeiro e que as vindas vão ser relacionadas às saídas a partir de agora. Então, o primeiro trabalho era reforçar o time. E parece ter reforçado, porque se tu pensar, goleiro contratado, lateral direito contratado, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Meio campo, Vijaçante, ou Bitelo, ou Lucas Leiva, PP, Cristaldo, Carbarro. E o ataque, eu inclusive li esse time, ele achou muito bom. Michael e Reinaldo, e Valencia, Diego Valencia, o centroavante. E quem é o outro? Nós vamos ficar com isso durante todo o dia hoje. Sabe que é que nem quando tu esquece uma palavra, tu esquece o nome de alguém, tu fica o dia inteiro, tu não consegue dormir se tu não conseguir. É o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos descobrir quem é o 6º nome na lista do Paulo Calef, do Antônio Brum, os jovens dirigentes do Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.